Boa noite, irmãos. É um prazer estar de volta com vocês. Agora que resolvi o computador aqui, podemos começar, depois desse longo período longe, de recuperação, muita dor, luta, até para conseguir fazer uma cirurgia, mas Deus cuidou da gente em tudo, a recuperação tem sido boa. Ainda estou um pouco limitado dos movimentos, o pé ainda está bastante inchado, mas com a graça de Deus a gente vai avançando. Se Deus quiser, vamos ficar bem logo mais. Bom, Rogério me convidou para estar hoje aqui com vocês, e é com alegria que a gente está, e hoje vamos falar sobre serviço. Uma coisa que eu tive oportunidade de vivenciar, tanto em igrejas com um número reduzido, até mais reduzido do que se tem aqui. Já fui de uma igreja que tinha 12 membros. O bom de uma igreja pequena é que você tem que fazer de tudo. E aí você aprende coisas pela primeira vez, como a Dani. É isso, Dani? Foi a primeira vez hoje, é dirigente? Olha só, que maravilha. É isso. Uma igreja pequena dá esse tipo de oportunidade da gente servir em diferentes áreas, em momentos em que a gente, às vezes, é desafiado por causa do número de pessoas. E fui de uma igreja grande, em que tudo já estava muito bem segmentado, já estava tudo muito bem preenchido por pessoas, vamos dizer assim, que se adequam bem em cada área, e isso também é muito bom. A gente vê o trabalho sendo desenvolvido de uma maneira boa. E aí a gente tem uma facilidade de se encaixar. Mas no estudo de hoje, ele veio muito em fruto de algo que eu tenho vivenciado, inclusive com um pessoalzinho lá na Quixaba, que a gente tem um grupo de discipulado. E nesse grupo a gente tem estudado um livro, e esse livro traz algumas questões relacionadas, inclusive, a serviço. Especialmente, uma coisa que me chamou muita atenção é ver onde Deus tem agido e se juntar a Ele naquilo que Ele tem feito. E a partir disso eu comecei a refletir bastante sobre a questão do serviço. E o texto escolhido para hoje, é o de Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Vamos ler juntos e fazer uma reflexão em cima disso. E diz o seguinte: Então aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentará um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Estou atualizando só para ver aqui. Jesus lhe disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa história ela mostra um contraste entre aquilo que é grandeza na perspectiva do mundo e aquilo que é grandeza na perspectiva de Deus. Voltando aos versículos iniciais, 20 a 22, percebemos que o ponto de partida dessa história é um pedido de favorecimento feito pela mãe de Tiago e João,
que são os filhos de Zebedeu. Através dos outros evangelhos a gente tem essa informação. Então, a mãe de Tiago e João chega para Jesus e faz um pedido muito simples. Declara que no teu reino estes meus 2 filhos assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, deixa que o meu filho aqui seja o ministro da Fazenda e o outro seja o ministro... um outro aí importante, não sei, mas da Justiça? Pronto, que seja. Deixa que eles decidam os rumos desse reino que o Senhor vai tomar conta. Pedido muito simples, né? O interessante da gente pensar quando nós ouvimos a palavra reino saindo da boca de um judeu, exceto Jesus, é que eles estão pensando num reino físico, semelhante a qualquer outro reino que já passou sobre essa terra. Eles estão pensando em alguém, por exemplo, Jesus, sentando em um trono na cidade de Jerusalém e definindo os rumos daquela nação em termos de desenvolvimento social, em termos de desenvolvimento econômico, libertação da opressão romana. É esse o sentimento que está no coração deles quando eles pensam em reino. Quando, na verdade, a ideia de reino que Jesus está querendo passar para eles é a ideia de um reino espiritual. E essa ideia de reino espiritual foi inaugurada justamente por Jesus. Ou seja, eles, ainda que quisessem, não poderiam pensar em um reino espiritual. Até aquele momento, tudo que eles tinham como informação era um reino físico. Eles estavam esperando o descendente de Davi que assumiria o trono e governaria o povo de Deus. Então, vamos dar uma colher de chá para eles nesse sentido. Em Lucas 17, versículos 20 a 21, Jesus fala o seguinte: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Na versão Almeida, revista e atualizada, fala que o reino está dentro de vocês. Dentro de vós, corrigindo. Então, Jesus está tentando mudar a perspectiva deles, mas mesmo após a ressurreição dele, essa ideia ainda não havia sido alterada. Se nós olharmos em Atos, a pergunta, ou seja, Jesus já tinha sido morto, crucificado, já tinha ressuscitado, e aí quando a galera voltou a ver Jesus e conversar com ele, perguntou o seguinte, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? A obra já estava feita, o trabalho já estava feito, e ainda assim eles perguntaram, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar? Do tipo assim, é agora que a gente vai começar a governar o mundo? Foi com essa perspectiva, essa expectativa que Tiago e João, sua mãe, abordaram Jesus. Haviam nos três o desejo de uma posição de destaque em um governo terreno, exclusivamente terreno. Eles queriam essa posição de destaque. Eles queriam ficar apenas abaixo de Jesus, mas comandar todos os outros. Os discípulos que vierem depois estariam debaixo da autoridade deles. O curioso nessa passagem é a reação dos outros. Versículo 24 fala o seguinte: quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. A pergunta é, por que eles ficaram indignados? As melhores teorias apontam que eles ficaram indignados porque Tiago e João passaram na frente. Porque todos os outros queriam exatamente a mesma oportunidade. Todos os outros queriam um assento na direita e outro na esquerda. Mas como eles foram mais espertos e passaram na frente, eles ficaram indignados. E isso revela algo muito interessante. Tudo começou com um problema com 2 discípulos. E nesse momento que os outros ficaram indignados, a gente pôde perceber que o problema não é mais com 2, mas é com o grupo inteiro. O problema já não eram mais os 2, era o grupo inteiro.
E como Jesus não desperdiça nenhuma oportunidade de ensinar aos seus discípulos aquilo que ele tem para ensinar, ele aproveita a situação e aborda 2 pontos que a gente vai trabalhar aqui no dia de hoje. O primeiro ponto, ele vai falar sobre a mentalidade do mundo, como o mundo age diante das situações de poder. E aí ele cita o exemplo dos reis e governantes. E em contraste a isso, ele vai falar sobre a mentalidade de Deus, mostrando que os valores do reino de Deus são opostos aos valores do mundo. E ele dá o exemplo, no final de tudo isso, de como que ele coloca em prática essas 2 situações. Através do seu serviço, e a gente vai chegar lá nesse ponto e vamos desenvolver um pouco mais. Então, servo aqui, quando ele vai tratar da questão de servo, hoje em dia a palavra servo está muito amenizada. É muito bom quando assim, alguém chega para você e fala assim, nossa, Dani hoje foi uma serva excelente, ela veio aqui enfrentar um desafio e dirigiu o culto. O pessoal veio aqui e abriu, arrumou tudo direitinho, nossa, que serviço bom, né? Essa conotação ela é de elogio hoje em dia. Mas quando naquele tempo estava escrito servo, o significado era de escravo. Escravo não tem direitos, escravo é simplesmente uma propriedade. A ideia de servos na Bíblia é a ideia de escravos. Uma vez que somos servos de Deus, somos escravos da vontade desse Deus. Um Deus que cuida e ama, e eu vou abordar isso depois, é algo surpreendente que a gente vai abordar depois. Mas tratando o primeiro ponto, a mentalidade do mundo. Versículo 25. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Podemos perceber nessa declaração, no padrão do mundo, como fruto de uma natureza caída, as pessoas desejam reconhecimento. É ou não é assim? Anseio de superioridade, busca pelos próprios interesses, dá para se entender como egoísmo, e elas, no final de tudo isso, elas querem ser servidas. As pessoas desejam ser servidas. Ninguém deseja ocupar a base da cadeia de comando. A ideia é a seguinte: se eu não puder estar lá em cima, que pelo menos eu não esteja lá embaixo. Que eu tenho que mandar em alguém. Então, esse anseio, ele veio junto com a queda do homem. As brigas, as contendas, e isso a gente pode perceber no nosso dia a dia. As brigas, elas se iniciam por uma briga normalmente é por ego. É porque a minha vontade deve prevalecer sobre a vontade do outro. E isso acontece o tempo inteiro. E o tempo todo podemos ver esse contraste. Inclusive, Lucas 22, nós vemos o seguinte: pois quem é maior? Jesus está fazendo essa pergunta. O que está à mesa ou o que serve? A resposta na perspectiva do mundo é essa. Não é o que está à mesa? É óbvio, todos nós sabemos que é assim. O que está à mesa, na perspectiva do mundo, é o maior. E o que serve, o menor. E aí Jesus responde: mas eu estou entre vocês como quem serve. Ele já está colocando aqui o parâmetro dele. Eu vou agir de uma maneira contrária a isso que está posto aqui. Após conhecer a Cristo, a nossa mentalidade também precisa ser modificada. Se lermos Romanos 12, versículo 2, fala: não se amolde aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar
e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para se amoldar aos padrões de Deus, é necessário que a palavra dele venha e nos transforme. Porque nessa perspectiva nós precisamos ser oposição ao mundo. É diferente de ser diferente. Existem vários modelos de árvores de Natal. Um é diferente do outro. Mas elas não são necessariamente opostas. Elas são semelhantes. E a ideia que Jesus traz é de oposição. E Jesus estava trabalhando isso neles. Na mentalidade de Deus, fala o seguinte: não será assim entre vocês. Pelo contrário. Ou seja, não basta ser diferente. Entre vocês precisa ser o oposto. Tem que ser o contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. No reino de Deus, a importância e a primazia está diretamente associada ao serviço. Aquele que serve é o primeiro, aquele que serve será o maior. E essa é a perspectiva de Deus. Infelizmente, pessoas no mundo usam de suas posições para quê? Para tirar vantagem e obter privilégios diante dessas situações. Mas no reino de Deus a grandeza está associada ao serviço. Quem serve deve servir a Deus e aos outros. Essa é a obrigação de um servo. Essa perspectiva não está associada apenas àquilo que acontece dentro da igreja. Porque nós não fomos chamados para ser servos apenas dentro da igreja. A ideia de ser servo é ser servo onde você estiver. Você é um representante de Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade. E essa postura de servo, ela vai ser notada. Às vezes com chacota, mas diante de Deus você vai estar fazendo aquilo que é correto. Filipenses 2 fala o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Parafraseando aqui um texto que a gente já leu, Lucas 22, 27, o nosso dever como cristão é colocar os outros à mesa e servi-los. É colocar eles na mesa e servi-los. Mas, para que ninguém fique confortável demais na posição de estar sendo servido, vai que eu não preciso chegar aqui nenhuma vez para arrumar as cadeiras, porque tem alguém que chega toda a vida aqui e vem e arruma as cadeiras para mim. Deus trabalha um conceito muito importante na Bíblia em vários assuntos, que é o da mutualidade. Então a gente pode ver várias coisas, por exemplo, amar uns aos outros, orar um pelos outros, suportar uns aos outros. E esse conceito também é aplicado ao serviço. Em 1 Pedro, capítulo 4, fala: servir uns aos outros. Então, não basta você estar percebendo um movimento em que as pessoas se servem. É importante que todos se ajudem. É o velho ditado: uma mão lava a outra. Aí tem aqueles que completam o ditado, né? Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. A ideia de lavar o rosto aqui podia ser do seguinte: eu te ajudo, você me ajuda e o trabalho vai ser bem feito no final. Então, uma mão lava a outra. Esse é o conceito em que Deus está tentando trabalhar com eles aqui. E aí o texto continua: cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforma da graça de Deus. Se alguém fala,
fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É interessante que quando ele fala de servir, ele fala que devemos fazer na força que Deus concede. Porque servir não é uma tarefa meramente natural. Assim como amar, por exemplo, o nosso inimigo e orar por ele não é uma tarefa natural, servir também não é uma tarefa natural. Uma pessoa pode servir por um tempo, ela vai se desgastar, se isso for de maneira natural. Ela vai servir por um tempo, ela vai se desgastar e logo mais ela abandona aquele trabalho. Logo mais ela volta à posição de ser servido. Por quê? Porque é mais confortável. Essa pessoa ainda não atingiu o entendimento de o porquê que eu vou servir. Servir é algo que se faz na dependência de Deus. Faz parte daquilo que o Espírito Santo nos capacita a fazer, a realizar. E a motivação para fazer esse serviço sempre deve ser o quê? Olhar para Jesus, o que Ele fez por nós, e retribuir isso, inclusive, com o nosso serviço. Essa é a resposta ao amor de Deus. Uma das. Voltando ao texto de Mateus, vemos que Jesus, Ele é o exemplo perfeito. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que a gente pode perceber aqui, quando Jesus fala servir e dar a sua vida em resgate de muitos? Ele está falando de um serviço o quê? Sacrificial. Ele está falando de um serviço em que você vai fazer coisas que às vezes não é muito agradável. Isso mostra que o serviço precisa ser feito não é só porque você se encaixa nele, é porque alguém precisa realizar aquele trabalho. Não é assim na nossa casa? Quem aqui gosta de lavar louça? Eu não gosto. Ninguém levanta a mão? Ninguém gosta de lavar louça. A pia está suja? Não, né? Todo mundo lava a louça. Minha esposa, ela se dedica muito nisso. Mas eu posso dizer que durante uns anos eu fui o único que lavei o banheiro, apesar de detestar. Mas a gente precisa fazer esse serviço. Ninguém aqui que teve filho se levantou de madrugada para trocar a fralda com um sorriso no rosto. Mas alguém precisa se levantar e fazer esse serviço. E por que que na igreja eu só vou fazer aquilo que me agrada? Por quê? Muitas vezes precisamos fazer aquilo que é necessário. Por acaso a cruz foi agradável? A cruz, o sacrifício de Jesus, só de sair do céu e vir para cá, eu acho que já foi muito, mas além disso, ele fez muito mais. Isso foi agradável. Ele fez porque precisava ser feito. Ainda sendo exemplo, claro, menor do que esse, que a cruz é a demonstração máxima de amor por nós. Mas, ainda sendo exemplo, Jesus pegou uma bacia, pegou uma toalha e foi fazer o serviço de um escravo, e o mais humilde dos escravos, foi lavar os pés dos discípulos. Isso era tão absurdo que Pedro rejeitou. Não, meu pé o senhor não lava, não. Isso não é serviço para o Senhor. Era essa a ideia que Pedro tinha. Mas ele falou, Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, exagerado, então me lava todo. Não, também não é isso tudo. A ideia é essa.
Cristo, sendo o Senhor, pegou e fez o mais humilde dos serviços naquela situação. E no final do exemplo ele falou o quê? Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus é o servo perfeito. E é por causa disso que ele é digno de receber honra e louvor. Filipenses 2, versículos 9 a 11, fala o seguinte: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na mentalidade do mundo, encararia essa situação de que maneira? Jesus veio aqui, fez um investimento por um tempo, roeu o osso ali servindo aquele povo, para no final ele ser o quê? Exaltado. E receber honras, glórias e louvor. Essa é a mentalidade do mundo. Mas a verdade é que não é assim. E é justamente esse ponto que me pega. É justamente nesse ponto que eu fico assim, cara, isso não é possível, eu não consigo compreender a dimensão de quem Jesus é. Porque mesmo depois de ter sido exaltado, ele fala algo para nós. Na condição daquele que veio pela segunda vez. Lucas 12, 35, a gente vai até o 37. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Ele está falando da sua segunda volta. E aí, ele prepara algo para aqueles que estão esperando por ele. É o último slide. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade. Ele mesmo, quem? O noivo, Jesus, se vestirá como servo, exaltado já. No céu ele se vestirá como servo. Indicará onde vocês se sentarão e o servirá enquanto estão à mesa. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Um Deus exaltado, se vestindo como servo e nos servindo. Para Jesus, servir não foi uma temporada, não foi um momento. Servir faz parte de quem Ele é. Faz parte da essência dele. E como cristãos, nós devemos refletir essa essência. E diante de tudo que foi dito aqui, só resta uma pergunta: como não podemos ter a disposição de servir? Como não podemos ter a disposição para servir? Observem onde Deus está agindo, o que Ele está fazendo, as oportunidades que aparecem. Se junte a Ele naquela tarefa. Você não precisa estar criando coisas, basta estar olhando o que Deus está fazendo. As pessoas nos abordam querendo coisas que estão relacionadas com Deus. E a gente precisa estar pronto a dar uma boa resposta a isso. E ser um representante de Deus aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que dá o exemplo
e faz coisas que vão além da nossa compreensão no que se refere ao teu amor, ao teu serviço. E como é bom, Deus, perceber que o Senhor é um Deus bondoso, humilde, que nos ama e que faz muito além daquilo que a gente merece. Glorificado seja teu nome, Deus, porque o Senhor realmente é digno. Nos abençoa, Pai, para que a gente consiga cumprir aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E que em meio a tudo isso a gente encontre a alegria de fazer o teu serviço na força do teu Espírito, para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.